Olá, gente, Marcos Giovanetti aqui, ainda falando sobre mecânicas de distalização, ou seja, mecânicas que têm a intenção de empurrar os molares, principalmente os molares, para distal, com a intenção, de repente, de corrigir uma classe 2 ou melhorar o posicionamento do dente para colocar o implante numa área que precisa mais espaço, ou seja, é uma mecânica bem útil no nosso consultório de ortodontia. Aqui nós temos uma mecânica diferente. Por que nós começamos uma mecânica diferente? Lembre que a maioria das vezes, quando a gente tenta movimentar, principalmente utilizando aqueles exemplos que nós mostramos anteriormente, a gente tenta movimentar os molares para distal, eu tenho uma perda de ancoragem, ou seja, esses dentes da frente se movimentam para anterior, ou seja, perdem a ancoragem. Esse dispositivo aqui, esse meio que nós vamos usar, ou seja, esse elástico, movimenta os molares para trás, porque nós estamos transmitindo força ou transferindo força deste ponto para esse ponto, perdendo menos ancoragem dos dentes anteriores, ou praticamente não perdendo ancoragem, e usando então como meio de suporte, ou seja, de apoio, o nosso molar inferior. É claro que vão haver, né, ou vai existir alguns efeitos colaterais, e eu vou discutir esses efeitos com vocês. Essa mecânica realmente ela é muito legal, gente. Então vamos entender esse mecanismo melhor aqui. Deixa eu remover de novo o elástico intermaxilar. Essa borrachinha que eu estou usando é uma 316. Eu acho que esse tamanho dá força adequada, 316 média, dá força adequada que você precisa para movimentar os teus o primeiro e segundo molar. Os primeiros e segundos molares, caso esteja utilizando os dois lados. Então, vamos lá. Então, a hora que eu estico essa borrachinha, olha só, eu vou fazer de novo a ligação ali entre a arcada inferior e a arcada superior. Pronto, liguei. Você vai entender agora bem facilmente que nós temos dois vetores de força. Um vetor de força, que é o que eu quero, é empurrar esse nosso molar para trás. Perfeito. Você viu, acho que foi o primeiro vetor que você viu. Mas o segundo vetor que talvez você não tenha visto é que nós temos um vetor de extrusão aqui nessa região. O que quer dizer extrusão? É fazer com que, de repente, esses dentes que estão nessa região aqui, pré-molar, canino e lateral, eles desçam, ou seja, venham para baixo, ou extruam, como nós dizemos isso mais tecnicamente. Então, a boca do paciente, normalmente ela fica fechada, mas quando o paciente abre a boca, nós temos uma majoração desse efeito, ou seja, este efeito torna-se mais evidente. Deixa eu mostrar aqui de uma maneira bem didática. Olha só. Então, a hora que eu abro, a hora que o paciente abre a boca, esse vetor de força vertical torna-se mais notável, certo? Então, quando que isso acontece? Quando o paciente está falando, quando o paciente está bocejando, quando o paciente está abrindo a boca por qualquer motivo. Então, ele tem este efeito maior vertical, ok? Então, você vai perguntar assim para mim. Ah, ok, entendi. Então, quer dizer que quanto mais horizontal esse elástico estiver posicionado, melhor? Sim, mas você não tem como, você vai concordar comigo, não tem como dizer para o paciente não abrir a boca. E não tem como pedir para o paciente não conversar, não falar ou não bocejar. Então, infelizmente, esse é um efeito colateral que você vai ter que trabalhar com ele, ou seja, lidar com ele. Bem, vamos falar agora de outros efeitos colaterais. Nós temos um outro efeito colateral aqui, que é a giroversão do molar. Eu acho que faz sentido isso para vocês também. Por exemplo, se eu estou aplicando a força aqui na vestibular, você concorda comigo que provavelmente o molar vai sofrer este movimento, certo? Este movimento. Ou seja, ele vai ter uma distoversão. A parte vestibular vai giroverter, ou seja, vai girar em sentido distal. Porque a força que eu estou aplicando é na vestibular. Então existe, gente, já que nós estamos falando sobre informação, e a intenção minha com esses vídeos é justamente compartilhar com vocês informações, existem dois tipos básicos quanto à posição, né, de distalizadores. Distalizadores que vão fazer o movimento distal dos dentes posicionados na vestibular, que aí vai dar mais rotação distal, ou seja, distoversão da parte vestibular,
ou distalizadores que são colocados, que são aplicados na lingual dos dentes. Aí o efeito vai ser o contrário. Mas vamos voltar para esse nosso amiguinho aqui, só para vocês entenderem um pouquinho melhor os efeitos colaterais. Dependendo do fio que você está utilizando aqui, se for um fio de calibre um pouquinho mais grosso, ou seja, um fio mais espesso, ele vai preencher melhor a canaleta e vai ter menos efeito de inclinação de coroa, que a gente chama em inglês de tipping. Então, a gente vai ter menos inclinação da coroa, ou seja, a coroa vai inclinar menos para a distal e nós teremos um movimento mais de corpo. Outra coisa, nós vamos também ter menos rotação, eu concordo. Mais um outro efeito que nós vamos ter, que no caso, esse efeito que não é o efeito colateral, é um efeito desejável, é o deslocamento desse dente para trás, e nós vamos criar um espaço aqui entre o lateral e entre o segundo pré-molar e o meu primeiro molar. Agora vamos entender, gente, o que acontece com o nosso amiguinho aqui embaixo. Eu vou tirar a borrachinha para ficar mais fácil você entender o que eu estou fazendo ali. Olha só, o que eu coloquei ali de propósito? Coloquei um loop. Você pode colocar um ômega, se você é mais hábil em fabricar ômega. Não importa, você pode colocar um V-stop ali, um V-bend. Não importa o que você coloque, mas você tem que colocar alguma coisa ali na frente. Porque se você coloca essa borrachinha e liga, porque esse será um dente de apoio para essa borrachinha, certo? A hora que você coloca a borrachinha aqui nesse nosso amiguinho, automaticamente você tem a giroversão desse dente para frente, além da perda natural de ancoragem. Ele tende a vir para frente. Aí você vai me dizer assim, mas nós temos todos os outros dentes segurando. Sim, porque eles estão segurando o arco, eu concordo. Mas é que existe uma possibilidade de todos esses dentes se deslocarem para frente. Se você quer isso, se de repente você tem um ângulo entre o incisivo inferior e o plano mandibular, que nós chamamos de IMPA, menor que 90 graus, por exemplo, eu acho que você até precisa melhorar esse ângulo. Mas de repente você tem esse ângulo muito acentuado, muito aberto, ou seja, de repente maior que 110. Ângulo desses, ou seja, esses incisivos aqui da frente estão muito inclinados para vestibular, como assim, por exemplo. Aí você tem que fazer alguma coisa para evitar isso. Não é o objetivo da aula, da apresentação de hoje, mas eu quero que você entenda que vai ter esse efeito colateral. E para você diminuir esse efeito colateral da rotação desse nosso amiguinho aqui, você constrói um ômega, ou constrói um V-bend, um V-stop, ou um loop, como esse que você está vendo. Justo, não afastado, justo. Porque aí, a hora que você coloca o elástico neste nosso molar, ele diminui esse efeito colateral da rotação. Faz sentido isso, né? Gente, se não é inscrito no canal, se inscreva. A gente vai continuar com o nosso projeto de postar um vídeo por dia até o final desse ano. Eu tenho certeza que um ou outro vídeo ou uma ou outra dica pode te ajudar na tua clínica de ortodontia. E eu tenho certeza que você vai dar para o teu paciente um tratamento cada vez mais seguro. Valeu, gente. Marcos Giovanetti aqui. Então, esse é o vídeo 75. Vou colocar de novo aqui o elastiquinho. Muito fácil a aplicação. Os pacientes, normalmente, entendendo a mecânica, são extremamente colaboradores, porque eles querem também que o tratamento deles andem. Lembre que o paciente não se incomoda em te ajudar e não se incomoda, de repente, em que você coloque algum acessório na boca para melhorar a mecânica, desde que esse recurso que você esteja administrando para o teu paciente funcione. Valeu, gente!